gente está educando para você precisa ser alguém na vida. A gente faz aquela pergunta maravilhosa: o que você quer ser quando crescer? Ah, porque agora eu não sou porra nenhuma, né? Eu só vou ser alguma coisa quando eu crescer. Quem você é agora? E talvez o que você deseja construir no mundo quando você crescer? É outra pergunta. Os meus alunos falam, não, porque no domingo a gente tem Enem, é o dia mais importante da minha vida, porque é o que vai definir o que eu vou fazer para o resto da minha vida. É isso que a gente está fazendo com as nossas crianças? Elas passarem 15 anos na escola, no desespero de um dia definir a vida delas. E aí eu tenho uma aluna, por exemplo, que é brilhante, mas a mão dela estava suada no dia do Enem. Ela travou. Então, falta inteligência emocional. E a gente não está educando para isso. Educação, para mim, é qualquer processo relacional. Então, quando eu me relaciono com você, eu aprendo e eu ensino também. O que a gente está fazendo hoje nas escolas, a meu ver, não é educação. É também, para não ser tão dura, é também educação. Mas o que a gente está fazendo é processos de ensinagem. Não é nem de aprendizagem. Onde eu sei o que você precisa fazer, o que você precisa estudar. Então, senta aí o seu bumbum nessa cadeira, mesmo que o seu corpo esteja louco por movimento, porque você tem muita energia, porque você tem processo de crescimento. Senta aí e eu vou colocar química na sua cabeça. Agora eu vou colocar matemática. Agora eu vou colocar um português que você não necessariamente vai lembrar depois. Então, não é o uso das coisas. A gente não está trabalhando a aprendizagem porque a gente ensina e o nosso teste, se a pessoa aprendeu, é uma folha de papel. Não é assim que você testa. Você testa as coisas na prática, não tem prática. Então, a gente está ensinando cérebros. O nosso cérebro está ficando hiperestimulado, hipertrofiado, e a gente não tem experimentação, a gente não tem intuição, a gente não tem prática, a gente não tem manuseio, a gente não tem nada disso nas escolas, com raras exceções. Então, eu acho que a gente está precisando entrar, e tem algumas escolas que já estão fazendo isso, em processos de aprendizagem e educação relacional. O que é um processo de aprendizagem? Entender que a gente aprende junto e eu checar se a maneira com que eu estou ensinando é a melhor para você aprender. Porque se a gente tem uma sala com 30 alunos, nenhum deles aprende do mesmo jeito. Então, como é que é essa coisa de eu assegurar que você está aprendendo? E também eu assegurar que você está interessado em aprender isso. Porque tem uma história que eu adoro, de um livro chamado Summerhill, que é da primeira escola democrática, lá no Reino Unido. E aí ele conta uma história de um menino que tinha 13 anos e não sabia ler. E lá na escola você aprende as coisas quando você quer aprender. E ele não sabia ler. E aí ele gostava muito de carros, adorava mecânica. E era uma escola em regime de internato, ele foi no final de semana para casa e o carro do pai dele estava com problema. E aí ele voltou para a escola, para o professor de mecânica e falou, olha, o carro do meu pai está com esse problema e eu não sei resolver. E o professor falou, eu também não sei, mas esse livro aqui tem a resposta. O menino aprendeu a ler em 3 dias, hoje ele é professor de literatura. Ele entendeu a importância da leitura. Ele viu o significado na importância daquilo. E a gente está educando, não, a gente está ensinando sem se certificar se aquilo tem significado para aquela pessoa. Aquela pessoa quer aprender aquilo, é relevante. Então tem um filho de uma amiga minha que chegou em casa e falou, mãe, eu não quero mais ir para a escola. Ele tem 9 anos. Não quero mais ir para a escola. Por que você não quer ir para a escola? Mãe, eu aprendo coisas que eu não vou usar e que estão ocupando espaço no meu cérebro de coisas que eu quero aprender. E é exatamente isso. Quem lembra de complexo de Golgi, fórmula de Bhaskara? Eu nem sei mais o que é isso. Se eu tivesse aprendido as coisas na aplicabilidade delas, eu acho que o mundo ia ser melhor porque eu ia aplicar as coisas que eu sei. Eu não ia ficar nesse processo mental de pensação e pouca ação. Então a gente sabe que está cagado. Mas o que a gente faz? A gente espera que o governo faça. A gente espera que outra pessoa faça. Mas a gente não assume a responsabilidade para a gente de fazer a transformação.
Porque na escola me disseram o que eu precisava fazer. Agora você vai fazer isso. São 7h30 da manhã, agora você precisa estar inspirado para aprender matemática. Eu não tenho nem autonomia para fazer xixi, eu preciso levantar a mão e perguntar, posso ir ao banheiro? Aí quando chega a 17 anos, a gente fala, escolhe. Agora você precisa ter autonomia para escolher o que você vai fazer de vestibular. Não sabe fazer porque nunca teve poder de escolha. Nunca teve poder de escolha e nunca teve poder de realização. Nunca chegaram para essa criança e falaram, olha só, você é potente, você pode fazer transformação. O que você quer mudar nessa escola? Ah, então vamos sentar e vamos conversar sobre isso e vamos colaborar para essa transformação acontecer. Não, criamos seres passivos. A gente educa para passividade. E aí, a transformação não acontece.